Olá, minha gente, tudo bem? Nós estamos aqui para darmos continuidade ao que nós vimos falando no último vídeo. No último vídeo, nós falamos sobre a chamada Era FHC, que acabou terminando ali com a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2002. E, na verdade, Lula teve 2 mandatos subsequenciados, de 2002 a 2006, na verdade de 2003 a 2006, depois reeleito em 2006 e o mandato veio terminar em 2010. Como o período Lula foi um período bastante grande do ponto de vista cronológico e bastante repleto de questões sociais, econômicas e também alguns escândalos políticos, isso acabaria requisitando de nós a presença, a construção de 2 vídeos. Então, no vídeo de hoje, esse que a gente está gravando aqui agora, nós vamos falar primeiro sobre o contexto internacional desse primeiro governo Lula, ou desses 2 governos Lula. A gente deve entender que esse momento de 2003 até 2010 é o momento de crescimento dos BRICS, né? Aqueles países como China, países como Índia, países como África do Sul, que passaram por um processo, mesmo Taiwan, países que passaram por um processo de crescimento econômico muito veloz, países que até então nós falávamos muito como países periféricos e nós passamos a falar como países emergentes, as grandes economias emergentes capitaneadas obviamente pela China, pelo Brasil e pela Índia. E isso acabou nos trazendo, nos propiciando algumas alianças com esses países. Quando eu falo alianças, alianças econômicas, o fato de haver obras de infraestrutura multilateralizadas, obras de governo indiano, de empresas privadas indianas no Brasil, obras de empresas chinesas no Brasil, e o contrário também é verdadeiro, obras de empresas brasileiras dentro da própria China, ou dentro da África do Sul, ou mesmo até no norte de África, no caso do Egito. Então isso propiciou um crescimento econômico bastante robusto nessa era Lula, né? Vale dizer que, além desse cenário internacional favorável, o Brasil acabou se tornando um grande exportador, não só de matérias-primas, coisa que nós sempre fomos, mas nós passamos também a sermos exportadores de commodities, matérias-primas transformadas, passamos a vender não só petróleo, mas passamos a vender gás natural, óleo diesel, né? Passamos a oferecer produtos como aço, né? Produtos ligados a setor metalúrgico no mercado mundial por um preço bastante bom, por um preço de venda bastante razoável, haja vista que esses países, os BRICS, a que eu me referi antes, como China, Índia, África do Sul, estavam requisitando esse tipo de mercadoria no momento que suas economias estavam em expansão, no momento que suas economias estavam numa escalada de crescimento econômico. E por outro lado, houve uma crise, digamos, no capitalismo internacional, uma crise em 2008, né? E essa crise está ligada a uma situação de queda na valoração do dólar e de um processo de reavaliação dentro da União Europeia. Apesar da queda do dólar no mercado mundial, apesar de uma alta inflacionária capitaneada pelos Estados Unidos e os constantes conflitos com o Oriente Médio, o Brasil, não vou dizer que passou ileso, mas o Brasil passou um pouco ao largo desse processo, porque essas alianças, como eu falei antes, com a China, essas alianças com a Índia, África do Sul e mesmo as parcerias feitas com os países de África, como Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Egito, e mesmo parcerias com países do Sudeste Asiático, né? Como a própria Indonésia, isso propiciou um crescimento econômico que o Brasil se ressentiu muito pouco dessa crise do capitalismo mundial em 2008, que é uma crise, na verdade, vinculada àqueles atritos constantes, às questões terroristas e, ao mesmo tempo, fechamento da União Europeia e os Estados Unidos com poder de venda menor no mercado mundial. Apesar disso, o Brasil se tornou um grande celeiro do agronegócio e um grande celeiro de produção de commodities, e isso gerou um crescimento econômico. Além disso, a gente deve destacar que durante esse governo Lula foi lançado o chamado PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que visava fundamentalmente parceria do setor público-privado para dinamizar, para acelerar a construção de obras de infraestrutura aqui no Brasil, né? Eu tô falando de parque rodoviário, metalúrgico, ferroviário, né? A linha metroviária, além de parques na área de gasodutos, oleodutos, enfim, refinarias de petróleo e também poços de recomposição para que esse petróleo chegasse de maneira mais rápida aos grandes portos, às malhas portuárias brasileiras. Então, por exemplo, a recuperação do Porto de Tubarão no Espírito Santo, do Porto de Itaqui no Maranhão,
Maranhão, tudo isso fez parte desse grande pacote que trouxe empresas que lá na frente vão surgir uma série de escândalos vinculados, por exemplo, a Odebrecht, mas isso eu falo em outro vídeo. Outro ponto importante é que esse governo Lula começou a ser assinalizado, começou a ser assinalado, sublinhado, pela presença de políticas afirmativas. Políticas afirmativas, por exemplo, a criação do SISU, né? Sistema Único de Integração, né? Avaliação, apropriação das notas que o candidato tem do Enem, para de algum modo fazê-lo inserir de maneira mais equânime, de maneira mais justa dentro do cenário universitário. Também, apesar de ser criado no governo Dilma a questão das cotas, partiu do governo Lula a ideia de que teria que haver algum esquema de igualdade racial para que os alunos negros, para que os alunos pretos, para que os alunos indígenas, para que alunos portadores PCDs, né, com alunos com deficiência, pudessem também ter acesso à universidade. Então os estudos começaram a ser acelerados e Lula acabou fazendo a sua sucessora, que foi Dilma, que levou esse processo avante. Então a criação do SISU, a revisão da política do próprio Enem, o início dos estudos da políticas de cota, né? Ao mesmo tempo a preocupação com, por exemplo, a criação do Fundo Nacional da Educação Básica, o Fundeb, né? Imagina isso, um Fundo Nacional, aqui entre nós, milionário, para poder assessorar, para dar suporte à educação básica. Aí eu estou falando de compra de merenda, carteiras, né? Contratação de professores, feitura de creches, né? Fazedura de obras mínimas de infraestrutura para escolas do Fundamental, do Fundo 1 e do Fundo 2, tudo isso passou a fazer parte da pauta desse governo Lula. Bom, se tantos progressos houve, se tantos progressos existiram, como é que esse governo Lula acabou se envolvendo numa série de problemas? Aí eu tô falando dos nomes que a mídia acabou dando a isso, né? Petrolão, mensalão, e isso acaba criando um desgaste, mas apesar desse desgaste, apesar das operações já da Polícia Federal, apesar já das operações do Ministério Público, isso não conseguiu ruir, não conseguiu abalar o fato de que o governo Lula fizesse a sua sucessora, que foi Dilma Rousseff, com 2 mandatos, não é isso, minha gente? 2010, 2014, e seria de 2014 a 2018, só que foi interrompido por conta do impeachment, por conta do golpe do impeachment em 2016. Aí nós teríamos que parar para analisar agora o porquê desses problemas políticos, desses escândalos vinculados à ideia de corrupção. Ou, de outro modo, o que foi o mensalão, o que foi o petrolão, até onde isso é verdade, até onde não é verdade, o que a justiça de fato conseguiu apurar e o que o Supremo Tribunal Federal já conseguiu reverter de muitas dessas acusações. E ao mesmo tempo, como isso se desdobrou para dentro, como é que isso caminhou para dentro do governo Lula, para dentro do governo Dilma. Aí eu espero que vocês assistam o próximo vídeo para nós falarmos desse momento aí de desgaste do governo Lula e ainda assim, dentro desse desgaste, a entrada do governo Dilma Rousseff, tá certo? Mas isso fica para um outro vídeo, para um outro momento. Espero que curtam, gostem, compartilhem, dá o like aí pra gente continuar esse trabalho. Muito obrigado, minha gente!